Estamos recebendo vocês para um webinar diferente. É um webinar pré-credenciamento para Aracaju. Ele é aberto a todos, claro, mas a gente está fazendo uma aula especial para a turma lá de Sergipe e Aracaju, especialmente. E depois a gente vai deixar gravado que mesmo quem não pôde estar conosco hoje aqui no encontro, a gente espera que vocês consigam assistir. Para essa aula ilustre, eu conto aqui com a presença do Lúcio Maia. Doutor Lúcio, dá um oi aí para a galera. Boa noite, pessoal. Elaine, muito obrigado por estar aqui com a gente, né? Por partilhar seus conhecimentos e por fomentar, né, esse desenvolvimento da Angel Online aqui no nosso estado, em Aracaju. Com certeza é uma empresa super importante, agrega muito para a nossa prática clínica, vai ajudar muito nossos profissionais, em especial nossos associados da Bolsa Sergipe aqui, né? Muito obrigado. Eu que agradeço esse contato, Lúcio. O Lúcio está à frente da BOR Sergipe e ele nos fez esse contato para que pudéssemos mostrar um pouquinho do sistema para a turma de Sergipe. E também tem aqui conosco hoje o Ronaldo Ramos, que atende, faz toda a assistência pela Adtech Engine. Tudo bom, doutora? Obrigado aí pelo espaço, tá? Quando os doutores se cadastram, né, depois de fazerem todo o trâmite do processo de credenciamento, eu cuido da parte de consultoria, né? Falo de precificação, falo de portfólio, então eu dou aquela ajuda para ajudar a parte comercial com os alinhadores. Então, assim, é muito bom ter o pessoal do Sergipe conosco, uma praça gigante aí, com vários doutores já produzindo, e a gente está muito bem em Sergipe, tá? Aracaju. É isso aí. Obrigada, viu? Então, gente, o objetivo de hoje é falar um pouco sobre o sistema e diferenciais da Angel Aligner, né? O que eu acho bem importante quando a gente apresenta o sistema Angel, que vocês consigam entender como vocês usarão isso clinicamente a favor aí do seu negócio, dos seus resultados clínicos, o que a empresa ela pode oferecer como uma companhia, como um parceiro, né, fornecendo um produto, e também o que ela pode oferecer para o ortodontista trabalhar de uma forma bastante eficiente aí na entrega dos sorrisos com alinhadores ortodônticos. Então, eu vou começar a nossa aula hoje falando um pouquinho dessa questão da venda, que na verdade não é só a venda, né? Na verdade, é entender que a Adtech é um parceiro, que ele vai fornecer um produto para nós, e hoje é uma empresa que tem um portfólio completo e mais de 35 anos de história na ortodontia. Por que eu gosto de começar falando da Adtech? Porque a Adtech foi quem trouxe a Angel Aligner hoje para o Brasil e eles estão no meio de uma fusão, né? Aconteceu uma fusão de duas empresas, então isso traz para a empresa hoje muita solidez com que eles se instalam no mercado brasileiro. Então, a Adtech ela é líder de mercado em exportação de produtos ortodônticos, produzem elásticos, brackets, bandas, alicates, resinas de impressão digital, trabalham com a venda de um scanner que é o Panda P2 da Frequity. Então, são vários produtos que eles já tinham na linha de ortodontia deles. É uma empresa que já é consolidada no mercado ortodôntico, exportando para mais de 50 países, tá? Então, é interessante a gente saber que hoje nós estamos falando de Angel, mas hoje Angel, não se trata mais de uma coisa que veio como um futuro. O Angel hoje é de fato aí o nosso presente já, o futuro chegou, porque eles fizeram uma compra de uma empresa ortodôntica que já existia, muito consolidada no mercado nacional, para trazer para vocês aí um novo produto, tá? Então, Angel Aligner, para quem não conhece, é uma marca de alinhadores ortodônticos, líder de mercado na China, primeiro lugar em venda. É uma empresa que se coloca como líder em tecnologia para alinhadores também, e vocês vão entender um pouquinho do porquê ela colocação, né? E como ela se propõe a trazer soluções aí dentro do mercado de alinhadores.
Para entender isso, é legal saber também quem é a Angel. Eu comentei com vocês da solidez da AdTech no mercado ortodôntico, e a Angel, ela tem uma história já de mais de 20 anos desenvolvendo um produto. Então, ela nasceu em 2001, não é uma empresa nova, né? Então, um ponto super importante quando a gente fala, eu vou apresentar para você um alinhador Angel, que é um novo alinhador. Não, ele não é novo, ele já existe há mais de 20 anos, e durante todo esse tempo a empresa se preocupou em trazer soluções, em criar um produto, em elaborar algo e aprimorar, sendo em linhas de impressão 3D, sendo em produções em massa, aplicando essa tecnologia, criando fóruns científicos. Então, eles embasaram muito o produto antes de sair para o mercado internacional. Essa saída para o mercado internacional aconteceu só em 2021, quando eles resolveram, então, né, explorar esse mercado externo, e da China, que eles passaram 20 anos vendendo alinhadores só para um país, eles resolveram, então, explorar outras regiões. Um dos primeiros passos e um grande passo que eles fizeram foi, de fato, a compra da Adtech em 2022. Eles se fusionaram a essa marca, hoje eles detêm 51% da Adtech, justamente para poder agregar, facilitar o processo de globalizar o alinhador da Angel, né, estando aí distribuídos espacialmente, né, em outros lugares também do mundo. Então, é uma questão muito legal que a Angel traz com ela um DNA de tecnologia. É uma empresa que se instalou num país, né? Iniciou em um país que é muito forte em tecnologia. Eles têm um prédio, essa aqui, a foto de cima, parece um desenho, mas é uma foto do local. É onde eles estão, a sede deles lá em Xangai, em Wuxi, que é uma cidade próxima, que eles instalaram a fábrica, o centro de planejamento, centro de tecnologia, tudo tem acontecido por lá. E hoje a gente tem a grande felicidade de poder compartilhar dessa tecnologia e trazê-la ao Brasil, com a fusão das empresas, que então trouxe todo esse know-how de alinhadores a uma empresa que já era também consolidada em ortodontia, tá? Essa fábrica fica em Cravinhos, que é aqui no interior de São Paulo. É, a gente tem até a possibilidade de visitar a linha de produção e fábrica. Agora a gente fez, semana passada, um encontro lá, fizemos uma visita à fábrica com alguns doutores de São Paulo, e a fábrica fechou para reforma. Eles estão instalando a linha de produção do alinhador Angel, então até o final do ano, uma produção de alinhadores para distribuir aí para o mundo, saindo do Brasil também. Então, 2 unidades Fabris, de um alinhador internacional, Brasil e China, para distribuir para o mundo. O que isso significa, né? Por que a gente dá tanta ênfase para esse fato? O ponto legal é que a gente está com uma empresa que tem um produto consolidado e que ela veio para ficar. Então é interessante isso, porque às vezes entra um alinhador no mercado que pode ter uma proposta interessante, mas a gente não sabe de onde ele veio e a gente não sabe para onde ele vai, né? Então isso traz também uma segurança para o profissional de se relacionar com uma empresa que traz um produto e veio para ficar. Tá? Então, é esse produto que eu quero apresentar para vocês hoje aqui na nossa aula. Ponto importante para falar sempre, né? Eu não sei, eu acredito que o pessoal, né, Lúcio, aí de Sergipe, de Aracaju, já tenha essa experiência com alinhadores, né? E já entenda também os pontos importantes que seriam esses diferenciais. Hoje a gente fala muito de precisão, previsibilidade e portfólio, que é poder oferecer opções para o paciente, né? Não é mais o ortodontista quem escolhe como vai tratar o paciente. Nós escolhemos, o plano de tratamento é nosso, o diagnóstico é nosso, mas as ferramentas precisam ser colocadas na mesa. Então, o fato da gente poder trabalhar com setup virtual, que traz muito mais previsão, de ter uma noção também do que é esse planejamento, de termos que estudar, subir uma curva de aprendizado para entregar um setup virtual que funcione na boca, tudo isso é desafiador, mas são grandes vantagens que a gente tem dentro do sistema de alinhadores e ortodontia digital. Outro ponto super importante que nós comentamos é o fato da gente trazer agregado, então, né, um portfólio diferente. O paciente pode escolher, ele quer ser tratado com brackets, ele quer ser tratado com alinhadores. Hoje é impossível não oferecer. Um paciente entra no consultório, se nós damos só uma opção para ele de tratamento, pode ser que a gente perca esse paciente, porque muitos pacientes não aceitam usar brackets, né?
ah, por provavelmente algum paciente que já passou no nosso consultório e a gente não ofereceu alinhador, a gente perdeu. Eu lembro muito de uma história quando eu comecei a trabalhar com alinhadores em 2006. Meu primeiro paciente era uma paciente que chegou, ela era muito vaidosa. E ela me falou que ela queria fazer o tratamento com alinhadores. Eu falei, gente, a oportunidade de eu me credenciar. Em 2006, imagina, não tinha nenhum caso de alinhador. E quando ela abriu a boca, ela era uma classe 2 com os pré-molares apinhados. Eu falei, gente, ela só pode ser duas extrações. Era aquele caso clássico. Eu falava, meu Deus do céu, eu vou pegar isso, eu não vou. E aquela foi a minha oportunidade. Então, o meu primeiro caso, eu fiz um caso de duas extrações de premolar com alinhador. Vocês não me perguntem se isso ficou bom, né? Ortodonticamente, se eu aprovei o meu resultado em 2006, mas eu vou te contar que essa paciente ela ficou tão satisfeita com o resultado, era o que ela queria daquela maneira, que ela me indicou muitos outros clientes depois, tá? Então, oferecer para o paciente, deixar ele decidir, mesmo sendo um caso complexo, que você tenha que usar auxiliares, que você tenha que empregar algum recurso até de que se aceitasse. Bom, falando um pouco sobre essa parte inicial que foi a venda, eu entro para vocês agora já com os recursos que nós temos de diferencial da Angel para diagnóstico. Por que que essa parte é tão importante? Ela vai tomar grande parte da nossa aula hoje, porque a empresa ela gastou muito dinheiro criando ferramentas para o ortopresa que trabalha em ortodigital ou alinhadores, que se preocupou em investir em ferramentas de diagnóstico. A maioria ou é ferramenta para venda, que faz a transformação do sorriso, ou todo mundo que cria algo agregado é para focar nessa parte mais de vendas e multidisciplinaridade. Aqui não, a empresa criou recursos para o ortodontista, e isso é gratuito. Quando a gente vai usar o sistema Angel, não existe custo para usar esses recursos que eles nos indicam. Então, é uma gama enorme de recursos de tecnologia, como protocolos de movimentação, né? A6, A7, A8. Eu vou falar um pouquinho sobre principalmente o A6, que eu acho que é diferencial, que foi o primeiro avanço mandibular em alinhadores, foi criado pela Angel Aligner na China. O sistema de cefalometria inteligente, o sistema de visualização de raiz e bases ósseas com a integração do CBCT, tudo isso ele já tem, e com um design muito interessante aí, que traz pela inovação e pela inteligência artificial. De tudo isso, eu ainda vou apontar para vocês que o maior diferencial que eu vejo, né, navegando em várias empresas de alinhadores, trabalhando em várias marcas de software, vendo o que o mercado tem hoje, o grande diferencial que eu sinto é a qualidade do planejamento virtual. A Angel traz para nós um setup que ele é muito interessante, protocolos muito consagrados, um setup que mesmo para personalizar dá pouco trabalho. E quando a gente fala isso, que a gente não tem muita dificuldade para modificar um setup, para fazer essa aprovação, para exprimir no desenho o que você quer, nós estamos falando de um nível, né, uma geração de tecnologia superior. Isso é o que eu vejo no software deles de visualização. Não só no de visualização, mas no de planejamento, porque o software que o técnico utiliza não é o mesmo programa que a gente, né? O CAD Designer, ele tem um software que ele faz a programação e depois ele manda para a gente visualizar isso. Então, os dois softwares deles são muito interessantes, né? O outro eu não tive a oportunidade de mexer e conhecer, mas só pelo que eu vejo, o resultado, quando a gente dá o play no filminho, é algo que realmente impressiona pela qualidade do setup. Isso, todos os doutores que eu tenho contato comentam, que o setup é muito melhor. Tá? Então é um ponto realmente diferencial aí no sistema e que dá menos dor de cabeça para o ortodontista, porque a gente consegue entregar o plano muito mais próximo do que nós estamos idealizando.
Além disso, né, um fator muito interessante que a gente tem é a possibilidade de fazer as análises diagnósticas pela cefalometria. A teleradiografia lateral aqui vale muito, vale ouro. Eles nos dão 4 ferramentas para estudar a teleradiografia lateral. A primeira delas é a análise mesmo da cefalometria. Então, com um simples toque, nós carregamos aí uma teleradiografia lateral e com um botão para iniciar aqui em cima a análise, ele marca em segundos os pontos cefalométricos automaticamente e nos dá a leitura dos dados. Isso, eles têm mais de 10 análises cefalométricas num clique. Então, marcou automaticamente os pontos e a gente já consegue fazer a leitura dos pontos. Steiner, Ricketts, Jarabá, McNamara, Downs, Tweed, tudo isso a gente clica, seleciona e já lê os dados, as medidas cefalométricas aqui do lado, tá? Então, realmente a preocupação para a gente conseguir fazer essa análise direitinho. Quer alterar um ponto? Pode editar. Então, eles ainda permitem que a gente faça correções sobre a inteligência deles, né? Eles entendem que pode ter um ponto de divergência, eles querem aprender também com o ortodontista. Esse é um ponto muito legal. O segundo item que nós temos aqui, depois então que a gente faz, né, essa análise cefalométrica, é também uma ferramenta chamada sobreposição, que no meu ponto de vista das 4 é a que eu mais gosto. Eu mais gosto como ortodontista, não vende nada isso para o paciente, mas isso aqui é sensacional. Se nós temos 2 teles, a gente carrega aqui no programa e ele automaticamente calibra e sobrepõe. E você pode selecionar o plano de referência. Se eu quero fazer isso aqui na base do crânio, no plano de Frankfurt, poder correr essas sobreposições para ler o dado que nós precisamos. Por que que isso é tão importante? Porque o setup virtual, o planejamento virtual, ele precisa entregar um resultado real. Então, é só fazendo a cefalometria, só entendendo, sobrepondo aí mandíbula, maxila, vendo as inclinações dentárias, nós vamos conseguir ler se o que nós projetamos está realmente acontecendo, tá? Então, para mim, a sobreposição hoje talvez eu peça mais telerradiografias do que quando eu não usava Angel, porque hoje eu gosto de fazer até o refinamento olhando primeiro a sobreposição. E o ortodontista não tem o hábito, às vezes a gente tira uma panorâmica, a gente tira uma periapical no meio do tratamento, mas a gente não tem o hábito de pedir uma tele, né? E isso é muito importante para a gente poder também traçar diretriz aí de uma evolução de tratamento. O terceiro ponto super legal que eles trazem dentro do iCef, que é essa ferramenta digital, é o VTO, que é o Visualize Treatment Objective. O que que é isso? Eles trazem para nós o traçado da teleradiografia, e nesse traçado da teleradiografia, eles nos dão os incisivos móveis para que a gente possa fazer o movimento projetando tudo, e nós vamos ver em tempo real qual é o reflexo disso no perfil mole. Por exemplo, eu estou projetando, preciso fazer um torque radicular, então eu jogo essa raiz para frente e vejo que isso vai expressar na face do paciente. Eu preciso vestibularizar o incisivo superior, eu jogo ele para frente e vejo qual é o reflexo disso. Não só isso, mas a possibilidade de carregar também a foto de perfil do paciente. Quando eu carrego a foto do perfil do paciente e o software ele sobrepõe para mim essa imagem, aí a comunicação com o nosso cliente ela melhora muito, porque ele vai ver a face dele e vai entender no perfil, na fotografia de perfil, qual é o reflexo dessa mudança para ele, tá? Então eles fazem essa sobreposição automática no VTO e eu tenho a possibilidade de jogar esse incisivo para frente ou para trás e ver esse perfil mudar de desenho. Olha só que interessante isso. Então agora eu pego o incisivo, ponho ele para trás e o lábio retrai. Eu vou pegar o incisivo, eu jogo para frente. Então muito fácil comunicar com o cliente se eu preciso fazer extrações, se eu não posso fazer extrações, tudo isso para que ele possa compreender o reflexo de um planejamento ortodôntico dentro da face. Outro item super importante aqui, não menos interessante, é a análise da idade esquelética. Então, a quarta ferramenta que eles nos fornecem no ICS é
análise da maturidade esquelética do paciente, a avaliação da fase do crescimento através do desenvolvimento das vértebras cervicais. É um método já consagrado, tem mais de 30 anos, né? Foi criado um método de análise das vértebras do pescoço e, dependendo da cavidade do bordo inferior, ele traz para nós uma localização disso em relação ao surto de crescimento. Então, bateu ele aqui, carregou, pediu a análise da idade esquelética, ele vai nos trazer aqui que o paciente está, olha lá, o pico de crescimento e desenvolvimento terminou há mais de 2 anos, ele está numa maturidade, então provavelmente não há chance da gente trabalhar isso em tratamentos ortopédicos faciais. Tá? Então, essas são 4 ferramentas que eu considero diferenciais aí do sistema para diagnóstico. Eu estou elencando, é lógico que o sistema é muito mais que isso, mas eu elenquei aqui algumas características que eu não vejo em outros sistemas. Então, eu acho legal as pessoas entenderem não o que a empresa tem de igual a todo alinhador. O alinhador tem um plástico que é elástico, todos têm isso, tá? Então, eu trouxe para vocês realmente os diferenciais aí do sistema. Quando a gente fala então agora de tratamento, é um paciente que já fechou contigo, já aprovou um plano, como que a gente vai conseguir trabalhar nos recursos? O primeiro recurso para tratar, que é sensacional, e inclusive ano passado ganhou um prêmio, um award, né, de melhor produto ortodôntico, foi o Angel Button. O que é o Angel Button? O Angel Button é um botão que já vem colado no seu alinhador, ele é um botão que vem integrado na superfície do plástico e não precisa, evita que você tenha que colar um botão no dente ou fazer um recorte no alinhador para pôr elástico. Ele foi desenhado de tal forma que ele tem um design bem confortável, ele é bastante estético e o melhor é que ele pode ser colado na face interproximal. Então, o fato de você não precisar também colar ele na vestibular, em muitas situações, evita aquele volume, evita a perda de um attachment num dente que tem um movimento importante e você pode colocar ele na interproximal. Quando a gente vê análises, estudos comparativos, né, do uso do Angel Button com os recortes tradicionais, que antigamente a gente só tinha essa opção, se a gente não quisesse colar o botão no dente, você tinha que prender o elástico no alinhador, né? Vejam a diferença de força, como eu tenho nessa fotografia aqui, nessa imagem de cima, uma deformação sinalizada aqui nas cores laranja e amarela, quando eu prendo o elástico no alinhador. Então, aqui eu puxo com o elástico, puxa o alinhador e ele deforma essa face, ela desadapta. Fora que a força ela não consegue ser colocada resultante num vetor horizontal. Eu sempre vou ter um vetor diagonal que vai me trazer uma força secundária de desadaptação do alinhador ou extrusão. Então, existem grandes vantagens do Angel Button, não só para estética, não é só uma facilidade, mas também da forma mecânica, que ele não vai desadaptar os alinhadores do dente e o aparelho como um todo ele vai ficar melhor adaptado. Tá? Então, essas são grandes vantagens aí que eu vejo hoje do Angel Button. A inteligência artificial contribui demais. A hora que a gente vai fazer o setup virtual e você puxa nos comandos que a gente chama de 3D, né, para preparar o setup, você puxa o botão, a inteligência ela já fez a varredura dos espaços de todas as localizações que você pode posicionar o Angel Button. Então, ele sinaliza para você em azul uma bolinha, que é o lugar onde você pode aplicar uma mecânica com elástico. Tá? Então, isso também é muito interessante, porque produz aí para nós infinitas possibilidades de mecânica interarcos. Outro ponto que eu acho sensacional é o Occlusal Pad. O Occlusal Pad, ele tem uma teoria que é uma almofada oclusal. É um recurso também que a gente não tem em outros sistemas dessa forma, como é aplicado, que ele imita a anatomia da nossa face oclusal. Quando ele imita a anatomia e você cria um degrau, né, como se fosse um levante, um desoclusor, que vai auxiliar em intrusões posteriores, vai desocluir para você fazer um descruzamento de uma mordida posterior. Ele mantém também os contatos do dente antagonista. Por exemplo, se
você tem, antes a gente tinha a possibilidade de colocar attachments na oclusal, isso desoclui, ok. No entanto, ele não produz um ponto de contato eficiente com o dente antagonista e a mandíbula tende a desviar. Então, nesse caso, como a gente imita a face, imita toda a anatomia do molar, você mantém o contato do antagonista numa oclusão mais estável para poder executar o movimento. E é um espacinho que vem no alinhador, né? E a gente não precisa preencher de resina, tá? Ele faz um volume e ele funciona como uma base para auxiliar na desoclusão e na intrusão. Então, se eu tenho um caso de mordida aberta anterior, por exemplo, em que eu vou projetar uma intrusão desses dentes posteriores, eu coloco oclusal pads aqui, ó. Vejam aqui que tem um voluminho, e nesse voluminho o que acontece? Eu vou ter uma maior força intrusiva nos meus dentes posteriores, tá? Então, não só isso, mas olha aqui também nesse alinhador ele traz tudo, ó, Angel Buttons, trabalhando em sistemas de ancoragem, né? Ele faz a fixação do ponto do centro de rotação dessa mandíbula, então eu vou intruir posteriores e vou extruir anteriores, colocando um ponto estável aqui de força no elástico intermaxilar. Tá? Então, associação de recursos para tratamento que vão otimizar também a nossa mecânica. E aí o resultado sempre vem de uma forma muito lisa, muito tranquila, né? E de muito sucesso aí para fazer as correções. Outro produto que é sensacional do Angel é o Angel Aligner Kid. Eles criaram um produto específico para crianças, para pacientes em crescimento. Por que que eles tiveram essa jogada, essa sacada sensacional? Provavelmente por terem lá muitos problemas, né? Não só de maloclusão dentária, o pessoal asiático, quem teve a oportunidade já de tratar um asiático, sabe como é difícil até intercuspidar corretamente os dentes, chegar a uma oclusão de classe 1 com tudo certinho, porque tem Bolton, tem uma anatomia diferente, dentes em barril, cristas na palatina e muitas questões de desarmonia, de crescimento em base ósseas, tá? Então, talvez por essa questão, eles se preocuparam tanto em criar um produto que atendesse em 3 níveis, no nível dentário, no nível esquelético e também no nível muscular, essa criança aí, que é um paciente muito especial que está se desenvolvendo, para prevenir também problemas futuros. O primeiro recurso que eles criaram foi um que eu vou apresentar, é o A6. O A6 é o avanço mandibular no alinhador. O que que ele promove? A teoria dele é uma correção funcional muito parecida com a teoria dos aparelhos ortopédicos. Eles pedem para a gente promover uma mordida construtiva em avanço, vão trabalhar na primeira etapa toda na adaptação dessa mordida para depois essa posição estabilizar contatos que vão levar à correção de bases, tá? Então, o conceito do A6, ele veio derivado do Twin Block, um aparelho consagrado na nossa literatura, que tem efeitos maravilhosos de avanço, que consegue conter de uma forma bastante eficiente também a inclinação dos incisivos e trabalha nessas bases. Então, esse conceito de bloco, né, do bloco oclusal com um bite block aqui triangular anterior foi traduzido para um alinhador e eles conseguem hoje nos fornecer esses blocos para trabalhar numa classe 2 de retrusão de mandíbula. A literatura é muito clara em apontar, né, a eficiência desse twin block e o mais indicado sempre trabalhar na fase do surto de crescimento, com menos efeitos de vestibularização de incisivo e mais efeitos também de crescimento de mandíbula. Então, o A6, que é esse avanço, ele trabalha exatamente na mesma teoria do twin block. Então, a primeira fase é a ortopédica, de manobra adaptativa da oclusão da mordida, fazendo a propulsão dessa mordida. E na segunda fase é que a gente vai ter a preocupação de planificar SP, de sedimentar contatos oclusais e finalizar alinhamento dentário. Muito semelhante com o que a gente faz realmente com os aparelhos ortopédicos, tá? Então, existe todo um esquema para se fazer um registro de mordida, para a gente poder ter as características certas do aparelho. Eles pedem que a gente faça o treinamento dessa mordida em protrusiva, né? E nesse momento que a gente faz a mordida improtrusiva, a gente tem que registrar para poder escanear dessa maneira. É muito interessante essa teoria que eles têm,
de nos obrigar, né, a trazer essa mordida construtiva, porque essa mordida construtiva é que vai nos certificar de que esse paciente consegue ocluir na forma propulsionada. Porque muitas vezes, quando um software desenha o jump, que nós chamamos, o avanço mandibular no virtual, o paciente põe o aparelho na boca e não consegue reproduzir, tá? Então, a teoria de se construir um registro de mordida, de apresentar esse escaneamento já avançado, ele vem dessa ideia de você ter certeza que o paciente consegue propulsionar e aí ter uma melhor também adaptação com os alinhadores em avanço. Eu trouxe um exemplo para vocês, que é uma paciente que eu estou tratando, eu ainda não finalizei o caso dela, só para lembrar que a Angel está no Brasil há um ano, né? E o KID com avanço ele entrou um pouquinho depois. Então, muitas vezes a gente tem uma experiência inicial que a gente já tem aplicado, mas a gente ainda não tem os casos finalizados no Brasil. Temos vários casos já publicados, vistos, apresentados dos doutores da China, da Europa, mas a gente ainda está lutando aqui para produzir os próprios casos do Brasil também. Então, essa paciente é uma paciente que chegou no meu consultório, a Laura, ela tem os dentes aqui retroinclinados, superiores, mas claramente uma característica de retrusão de mandíbula, uma relação de molares em classe 2. Quando a gente avalia aqui, vejo uma compensação dos incisivos inferiores, o que disfarça um pouco no overjet, mas a análise da maturidade esquelética dela no ICEF já me traz que ela está muito próxima do surto, do pico de crescimento puberal. Então, essa paciente é uma paciente perfeita para a gente aplicar o A6. Quando nós preparamos um setup, a gente já faz um setup com avanço e constrói o A6 ao mesmo tempo que alinha e nivela os dentes. Tá? Então, vejam a representação aqui dos blocos, essa representação aqui do A6, para que a gente consiga posicionar adequadamente aí essa paciente para estimular esse crescimento de mandíbula. Então, é um setup diferente, é um setup que muitas vezes pode até finalizar sem tanta intercuspidação dentária, porque a preocupação nesse momento é a manobra adaptativa da propulsão, como a gente costuma trabalhar na ortopedia, tá? O bloco é muito interessante, ele ocupa só o oclusal, então não ocupa vestibular e lingual, dá para a gente manter a Tatmans, dá para a gente ir trabalhando na curva de Spee também, não vai prejudicar esses movimentos aqui dos premolares, é um recurso bastante interessante. E na boca, paciente vestindo, no primeiro dia ele veste, ele acha estranho a reposição, né? E mantém ali os blocos, e aqui o encaixe tem um gripe aqui nessa região, nessa face. Então, quando a paciente morde, ela é obrigada a levar à frente, e aqui com essa zona antiderrapante, ela consegue ir aos poucos relacionando para se acostumar da forma que ela tem que morder. Um progresso de 5 meses para vocês avaliarem, inicial com o aparelho em boca e sem o aparelho em boca. Vejam aqui como o relacionamento já melhora, né, da relação da mandíbula com a maxila, mesmo conseguindo fazer a compensação, a descompensação aqui dos incisivos. Então, à medida que a gente lingualiza os incisivos, nesse caso que eu precisava, eu avanço a mandíbula e vou relacionando, até sobrecorrigindo um pouquinho a relação aqui do molar, tá? Então, resultado bastante interessante aí usando o A6. E quando a gente pega, como eu falei, eu costumo agora fazer telerradiografias intermediárias. Vejam só, a paciente tem uma rotação horária de mandíbula, o que acaba disfarçando muito o crescimento dela. A gente acaba perdendo, né, o resultado para a rotação de mandíbula. E quando a gente sobrepõe, olha só o ganho que nós temos em crescimento em 5 meses, tá? Então, um recurso bastante interessante também. Hum. E aí, a postura dela em 5 meses, sem o aparelho, a parte muscular ela vai dar uma pedalada para acompanhar, então ela ainda faz a contração do músculo aqui do mento, mas vocês já podem ver como a leitura labial é muito mais agradável, como a paciente já harmoniza também aqui a região superior com a base, então tudo isso transformando aí, né, a característica e o desenvolvimento facial. Falamos do padrão 2 de retrusão de mandíbula, agora eu quero apresentar para vocês
opções para tratar uma classe 3, né? Então, uma paciente que precisa tratar essa classe 3 com uma protração de maxila. Quando a gente volta para a literatura, o que que nós temos? Nós temos já um método consagrado, padrão ouro, hoje, realmente interceptar a maxila, muito mais previsível do que tratar, né, classe 3 com a interceptação de mandíbula. Então, o que nós temos de opção aqui, quando o paciente tem um prognatismo mandibular, é muitas vezes atuar com a máscara facial, é fazer o estímulo, a abertura dessas suturas e fazer o estímulo dessa maxila para frente, para poder harmonizar um pouco a relação das bases. Então, o que a Angel fez foi criar, como é o Angel Button, ela criou um Angel Hook, que é um gancho que vem integrado no alinhador, que ele também é colado ali, ele já vem do processo de fabricação inserido na placa, na região interproximal. Nós temos 3 posicionamentos em que ele é possível, tá? E aí depende também da força que você quer aplicar e da anatomia dentária. Então vejam que interessante o gancho do tipo J, ele permite que você faça uma tração estável, ele permite que você faça diferentes ângulos sem perder também a adaptação do alinhador. Então, aqui a ideia é associar com uma máscara facial, não necessariamente a gente vai fazer isso sem o disjuntor, principalmente se for uma criança que tem uma classe 3 severa, que você precisa fazer a abertura da sutura, que já esteja no estágio mais maturado dessa sutura também. Então, muitas vezes, a disjunção ainda é o padrão ouro para você iniciar interceptando esse paciente, mas associando nesse primeiro momento com a máscara e, sem necessitar, manter esse disjuntor em boca, mesmo com o parafuso travado, por meses a fio depois que você finaliza a mecânica. A possibilidade da gente entrar logo em seguida com os alinhadores, já normalizando as posições dentárias e mantendo a ativação facial da protração de maxila. Essa é a grande vantagem dos alinhadores aí, que a gente não precisa esperar o período de ativação da máscara para poder entrar, então, com a parte de alinhamento dentário, tá? Então, a possibilidade da gente utilizar as mecânicas combinadas, os tratamentos muitas vezes híbridos aí, para trazer um benefício para um paciente que tem um padrão 3, que é um dos mais desafiadores para a gente tratar aí na primeira infância. Então, a gente prepara o setup com eles, a gente faz a descompensação dentária, nós fazemos os alinhamentos, corrigimos outros problemas dentários associados, e a hora que a gente recebe esse alinhador, existe também a possibilidade nesse produto que é o infantil, de pedir o que nós chamamos de recorte alto. Então, o alinhador ele vem estendido aqui na região posterior e é muito interessante para manter uma retenção maior e uma estabilidade. Então, é uma possibilidade também que é um diferencial para tratamento no produto KID, que é a coroa é muito curta do dente infantil, da coroa do descido, muitas vezes. Então, a gente pode pedir um recorte mais alto nessa região, tanto posterior quanto anterior, também do paciente infantil. E aí, olha só, tratando a paciente, mantendo a ativação da máscara dentro daquele período de 8, 10 meses, né, que a gente vai trabalhar com essa máscara, depois da disjunção, no caso dela, e já fazendo alinhamento, abrindo espaço do lateral, tudo ao mesmo tempo, mas mantendo a proteção de maxila. Olhem só a melhora que nós temos na face dela em poucos meses. Então, em 6 meses trabalhando com essa máscara, o que a gente já tem tanto de crescimento, como de harmonia de face, como de projeção da região aqui de pré-maxila. Então, claramente, né, a protração de maxila harmonizando a face. Vejam a relação que nós temos aqui da maxila com a testa, né, da paciente e como isso vem normalizando, vem melhorando, tirando um pouco essa discrepância nos tratamentos. Então, muitas vezes, quando a gente quer tratar esse paciente com alinhador, o que nós tínhamos de opção é compensar dente, compensar o dente, compensar o dente, e nem sempre essa solução é a melhor. A gente pode associar essa compensação dentária, mas muitas vezes dispensar a abordagem esquelética pode ser um erro fatal para o futuro dessa paciente, não só em termos de estética facial, mas também de possibilidade de tratamento, que pode ser que ela caia numa cirurgia, tá? Então, fica aí uma outra frente para nós trabalharmos também com as crianças.
E o último item do KID, que é sensacional, são os recursos musculares. Então, muitas vezes esse paciente infantil, ele precisa de uma abordagem miofuncional. Quantos deles têm hábitos deletérios, interposições de língua que influenciam na parte dentária, né? Então, trazer também a associação de esporões linguais no próprio alinhador, posicionadores de língua para corrigirem a postura baixa, são asas laterais que fazem essa língua elevar quando o paciente veste o alinhador, também são possibilidades aí do produto infantil, tá? Tudo isso que eu mostrei para vocês, os três recursos, tanto o A6, quanto os ganchos de protração, quanto os recursos miofuncionais, como os esporões e os posicionadores, também são exclusivos do sistema Angel. Não tem outro sistema que traz isso para nós, certo? Então, eu finalizo para vocês com uma pergunta, e a pergunta é por que sim, né? A gente tem sempre a ideia de negar tudo, e quando a gente vê tantos recursos legais aí, diferentes, é tudo novo, né? A pergunta que eu deixo para vocês é o porquê sim, tá? Para incentivar vocês a conhecerem algo diferente, a aplicarem recursos que nós não tínhamos hoje na manga. Ninguém fala, eu não sei se vocês sabem, mas a Adtech Angel, ela tem dois alinhadores, um produto chamado Selfie, que você põe a sua própria marca, e agora o Angel Aligner. Ambos são da mesma marca, né? Então estão na mesma casa. Tem tecnologias de setup muito similares, porque usam o mesmo software, que é o iOrtho, mas são recursos com características diferentes, tá? E ninguém disse que a gente precisa usar só um. Mas hoje no meu consultório eu aplico várias marcas de alinhador, de acordo com o recurso que eu quero usar, de acordo com o preço que o paciente pode pagar, de acordo com o plástico que eu acho interessante para aquele tratamento, e assim nós vamos escolhendo, sempre puxando esse protagonismo aí para a mão do ortodontista, tá bem? Então, para finalizar, deixo um convite para vocês, que é participar do nosso credenciamento. Lembrando que os associados da BOR têm 15% de desconto. Isso é algo novo, né? No início não tinha nenhuma diferenciação, então depois a empresa, como um incentivo aí para o especialista da Associação Brasileira, criou um desconto especial. Então aproveitem. Quem puder estar conosco dia 11 e 12 de agosto, é uma turma que eu estou fazendo especial aí para o pessoal de Sergipe, mas também é um evento online. Se vocês não puderem essa data, vocês podem entrar em outras datas, e tem também outros speakers que fazem presencial em São Paulo, em outros estados do Brasil, e também outros eventos online. Então, o importante para vocês que seja o porquê sim. Então, esse é o convite que eu deixo aí para vocês essa noite. Tá bem? Eu finalizo agradecendo, vou chamar. Ronaldo, muito obrigada. Não sei se você quer compartilhar umas palavras conosco. Boa noite, doutora. Obrigado aí pela participação, tá? Eu acho que para os quem está assistindo aí deve ter gostado bastante dos recursos, até porque não é algo ligado para ortodontista, né? Tipo, quem manda são vocês, não é uma marca que vai chegar aqui e dizer o que é que vocês têm que fazer. Aqui quem pilota são vocês. E eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente tem, que é a valorização da mão de obra do ser humano, enfim. Então, foi muito boa aí a explicação e vamos embora se inscrever aí que é fantástico. É isso. Lúcio, obrigada. Conhecia, Lúcio, os recursos? Eu conhecia, né? Já tinha visto. Mas, Elaine, muito obrigado, viu? Aula fantástica, muito bom. A parte de diagnóstico, especialmente, eu acho sensacional, sensacional. Tá? Muito obrigado. Olha, se hoje a gente teve esse nível, esse tanto de informação, imagina lá no credenciamento, como não vai ser, né? Então, não É perca a isso. oportunidade, não. Vamos lá se credenciar. Muito É isso aí. obrigado, doutora. Prazer estar com Obrigada. você aqui. É uma coisa que eu comentei quando eu conheci o sistema, eu fiquei muito impressionado com o que a gente tinha de recursos para tratar, mas as ferramentas diagnósticas, elas Sensacional. realmente são um carinho adicional aí para o especialista, tá? Porque eu comento, ah, e ortodontista, não é? Pode tratar com alinhador ou não. Lá na Abralo, a gente ouve muito isso. Ah, mas a pessoa é clínico geral, não podia fazer alinhador, mas todos podem, todo dentista que tem um CRO pode fazer ortodontia, certo?
Então, por que que eles não poderiam fazer alinhadores? Mas esse é um carinho de uma empresa que valoriza especialista, porque vocês acham que um clínico geral vai se preocupar em usar ferramentas diagnósticas para analisar teleradiografia, fazer sobreposições, analisar a idade esquelética? Então, a gente precisa sim Perfeito. privilegiar também, né, dar aí essa ressalva para a empresa que tem esse carinho pelo ortodontista, tá? Perfeito, doutora, com certeza. Então é isso, gente. Muito obrigada aí pela companhia, pela noite, e eu espero que vê-los em breve. Já vejo que tem alguns aqui que já são credenciados, conheço alguns nomes, mas espero vê-los, os outros, em breve aí também dentro do sistema, tá? Sucesso para nós. Obrigado. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.